Olá, amigos do Podmakers. Olá, alunos do Top Carreira. Hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial. E eu estava ansioso para conversar com o senhor, viu, professor? Bacana, eu também. Falar sobre educação sempre traz muito, muito prazer. Você chegou a assistir alguns vídeos nossos? Eu vou apresentá-lo aqui, mas antes da gente conversar, ou só foi um briefing assim normal? Só o briefing. Só o briefing normal. Pois é, o que nós temos aqui é algo extraordinário. É a presença de um professor que vive sempre querendo melhorar a educação. Professor Stavros Xantopoulos. É isso mesmo? Perfeito. Foi assim mesmo? Como é que fica a pronúncia em grego mesmo? Mas em grego é um pouco diferente, por causa do TH, né? Que é o teta. É Xanthopoulos. Xanthopoulos. Isso. Xanthopoulos. É o xi, que a gente não tem, e o TH, né? Xanthopoulos. Mas os fonemas têm muita diferença. Tem, é uma estrutura diferente. Não, é só a parte, vamos dizer assim, da fala, né? Porque a estrutura gramatical e o alfabeto também é diferente, mas a estrutura gramatical é igual. Eu vou colocar aqui o seu currículo assim em lettering, porque é muito extenso, né? Vou ter Politécnica e depois houve todo aquele aprendizado que vem até hoje e não para. Professor, a educação no Brasil, eu vou direto ao assunto, porque nós temos que conversar sobre vários assuntos, né? Nós temos aqui na Escola do Pensar um experimento que tem dado muito certo na área de educação, que é deixar o aluno produzir o conhecimento. Ele que detém isso, né? Professor, a pergunta sobre o Brasil. A educação no Brasil tem jeito? A educação no Brasil, claro que tem jeito, porque se eu falar que não tem jeito, eu vou estar fazendo parte dos pessimistas, que eu não sou. Sou um eterno otimista. Agora, como está a educação no Brasil hoje? Obviamente, a educação no Brasil hoje está sofrível, né, em relação ao que a gente olha em termos de necessidade e qual seria o papel da educação, que é, na realidade, preparar o cidadão. Então, assim, ela a receita não tá alinhada com nenhum modelo para o futuro. tem algum modelo que nós podemos seguir? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha, Mas obviamente, quando a gente vai falar em modelos, né, o que ocorre é óbvio que existem iniciativas e modelos que estão funcionando, né, inclusive no Brasil. Uhum. Né, onde a gente tem ótimos locais, né? Se você pegar, por exemplo, não precisa ser nem modelos revolucionários, mas se a gente pegar vamos pegar o exemplo do PISA, né? Que demonstra pelo menos algum direcionamento de como está a possibilidade futura dos cidadãos, né? Que estão sendo preparados na faixa etária de 15 anos, Ensino mais ou médio. menos, exatamente. Então, o que acontece? Se eu pegar o resultado dos alunos que estão nas escolas particulares de boa qualidade no Brasil, a média nossa é muito parecida com a da Estônia, que é considerada a número 1 do mundo. Que isso, puxa vida, extraordinária, não sabia disso. Bom, então, a notícia boa para por aí, né? Para por aí. Então, o que acontece? Mas a gente sabe que não é esse o retrato da educação no país. Falar em modelos, o que acontece? Toda a nossa, vamos dizer assim, classe pedagógica do país odeia a palavra modelo, trazer modelo de fora, fazer alguma coisa que efetivamente possa ser utilizada de outros países, tá certo? Isso daí... De certa maneira tá certo, porque não é todo modelo que vai servir aqui. Né? Mas acontece o seguinte, também... Eu estou cansado de ouvir que nós somos um continente e que ou seja, somos um continente, não tem dúvida, mas na realidade as coisas acontecem localmente. Então, se a gente tiver iniciativas que possam atingir as localidades, você zera tudo. E tem uma outra coisa interessante, né? Hoje nós temos tecnologia que zera a qualquer distância. Então, a gente, obviamente, temos iniciativas, temos cultura própria, temos desafios enormes, mas vale a pena ver o que já foi feito. Claro, né? claro. E quando se fala, por exemplo, tivemos um avanço efetivamente na característica da evolução dos nossos processos, tal, etc. Tivemos, não tenha dúvida nenhuma. Em quê? Em número.
Em número. Qualitativamente, não. E é triste, porque existem fatos e dados que nos deixam super tristes. Saiu recentemente uma pesquisa da evolução do coeficiente de inteligência dos povos E nos caiu. últimos 100 anos. O Brasil é o único que teve queda. Ah, tá brincando. Que é isso? Queda. E aí tem aquela... Não, mas isso mede só a parte, vamos dizer assim, de lógica, tal, etc. Obviamente, né? Que é disso que a gente está falando, né? Que são os elementos que talvez regem a empregabilidade do futuro e coisas desse tipo. Não quero nem entrar em números porque eu acho que a gente não... Esse tipo de notícia não é interessante. Não, não é. Inclusive, ela é um diagnóstico forte para nós educadores. Eu acho que é um sinal de alerta, lógico. Mas, puxa vida, mas eu fiquei chocado agora. Eu pensei que nós estávamos entre o único país no mundo... Não, desculpa eu falar isso. Dos que foram medidos. Dos que foram medidos, que são mais de 60 nações, por aí, 70. Posso fazer uma brincadeira? A Argentina não foi medida. Não sei. Não lembra, não. Tô brincando. Eu não lembro agora, mas eu te digo, de todos que foram medidos, a gente foi o único que teve queda na média do coeficiente de inteligência. Então, independente disso, deixando isso de lado, porque o brasileiro tem outras inteligências que são mal exploradas. Então, por exemplo, por que muitos executivos nossos assumem as operações globais? Isso a gente vê com frequência. Exatamente, deve ter alguma inteligência que está faltando lá, né? Por que muitos dos nossos pesquisadores sobressaem lá fora? E aí tem algumas coisas da nossa flexibilidade, né? Do jeitinho brasileiro levado a sério. Quer dizer, a gente poderia criar uma teoria por trás do jeitinho brasileiro e essa teoria ser levada a sério, porque certamente a nossa flexibilidade, a forma com que a gente quebra gelo, tal, etc., são elementos que estão entronizados na nossa cultura. Então isso deveria ser refletido, talvez, em modelos que a gente possa efetivamente trazer para a própria educação. E levar como, quem sabe, uma marca de inteligência que precisa ser explorada ou desenvolvida em outros lugares. Perfeitamente. Nunca tinha pensado nisso, professor. Isso eu vi muito claramente num exercício que foi feito, né? Se você analisar hoje como aviões são fabricados, né? O modelo de fabricação de aviões e de veículos, né? A Volkswagen tem o que ele chama de consórcio modular para fazer seus caminhões e ônibus, não sei se já ouviu falar. Sim, um serve o outro, né? Um serve o outro, mas debaixo do mesmo teto são fornecedores externos. Várias, como se fossem empresas. Dentro do consórcio de módulos, né? Que a Volkswagen é responsável pela qualidade, pela distribuição e pelo desenho do carro, né? Ou do caminhão. E o que acontece? Esse modelo tentou ser implantado pela pessoa que implantou no Brasil, na Espanha não deu certo. Por que não deu certo na Espanha? Justamente pela falta de flexibilidade que provavelmente ele encontrou lá na cultura europeia, tá certo? Então isso é um ponto, por exemplo, você falou em modelo, o brasileiro tem modelo de aglutinação, tem flexibilidade, tá certo? É mais sensível, é mais aberto, né? E tudo isso favorece qualquer modelo e principalmente modelos flexíveis com tecnologia. Favoreceria então a adaptabilidade em algum tipo de implementação de coisas que precisam de uma movimentação mais rápida, é isso? É só olhar, com certeza a adaptabilidade faz parte desse processo da flexibilidade, mas a própria tecnologia traz isso como um dos fatores, né? Que já que você começou a conversa por modelos, né? Esse seria, né? Até voltando, só para pegar o gancho dos modelos, depois da pandemia, houve, pelo que o senhor tem observado nos outros países, alguma mudança nesses modelos que eles achavam que estavam certos? Quer dizer, está havendo a necessidade de uma adaptação depois da pandemia ou eles simplesmente nadaram de braçada? Olha, nadar de braçada, só nadou de braçada quem tem iluminado o seu território, né? E acesso adequado a informação. Agora, é muito fácil falar, não, as crianças ficaram em casa, né, tiveram acesso, tal, etc. Vamos olhar isso para uma família média brasileira, onde o pai que trabalha usa o computador normalmente, a mãe que trabalha usa o computador ou o celular, e aí, de repente, eu tenho que ter 1, 2, 3 filhos
usando esses equipamentos que são usados pelos pacientes. E no mesmo espaço. No mesmo espaço, com que tipo de conectividade, etc. Então, para nós, foi um baque. Obviamente, nos países onde você tem uma conectividade melhor, uma iluminação melhor do território e modelos que já prevêem esse processo híbrido, não remoto, híbrido, né? Porque a Coreia tem educação híbrida dentro do colégio. Então, os alunos eles têm as aulas mais estruturantes e depois eles vão para aulas de laboratório, onde eles constroem os projetos, tal, etc. Cultura maker mesmo. Exatamente. E feito debaixo do teto da escola. Não é fora. Sim, tem que estar ali para viver a convivência e tal. Exato. E não só. Então, esse pessoal com certeza teve que se adaptar ao remoto, mas sem quebra de paradigma. Aqui não. Aqui, para variar, eu tive covardes e heróis, né? Os covardes que não conseguiram fazer, que se sentem dessa forma, e o herói é aquele camarada que o professor foi lá, comprou chip para o aluno, levava as lições na casa do aluno, fazia via sacra, etc, Grandes etc. heróis. E aproveitando o ensejo, né, esse foi o que pagou a conta, né? O professor pagou a conta durante a pandemia. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, e mesmo depois, com a volta gradativa, onde os ambientes escolares, vamos dizer assim, fizeram a rotatividade de todos os seus recursos, né? Então a sala ela tinha um giro de 3 vezes, porque vinha 1/3 ou metade dos alunos, então era no mínimo de 3 vezes ou de 2 vezes. Isso já depois da metade para o fim da pandemia. Mas não importa, o professor não teve esse giro. Ele tinha que ficar lá e ao mesmo tempo atender quem não estava lá, né? Ele se desdobrou muito, se triplicou, né, em esforços. Então você rotacionou todos os seus recursos e menos o recurso que era o recurso da transmissão e da interação, que é o professor. Pois é, professor, aí, de alguma forma, se o capital, estou falando capital, os interesses do dinheiro, do lucro, pudessem, numa fórmula mágica, resolver, eles tirariam o professor da equação? Não, o professor não se tira de nenhuma equação, ele muda. Na realidade, o que acontece com a tecnologia, a gente volta à era socrática, muito mais do que... Perguntas. Exatamente. Porque a gente está num processo mecanicista de ensino para preparar pessoas que, na realidade, vêm de um modelo de preparar operários para fábricas tayloristas, né? Sim. E a gente muda para um processo onde o professor tem que ser um grande indutor e motivador para gerar a curiosidade, crítica e o pensamento crítico no aluno. Eu falo que é o perguntador, aquele que... o perguntador, né? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Ou seja, o papel do professor hoje e o papel da educação como um todo, né? O aluno tem que se tornar um pesquisador. E quando eu falo pesquisador, não é pesquisador científico só, né? É o cara que vai empreender o seu conhecimento de forma que seja benéfico aos objetivos dele e ele como elemento e parte integrante de uma sociedade, né? E o professor é o camarada que vai, na realidade, tutorá-lo em função desse processo, né? Você acha que o professor está preparado para perder um pouco do protagonismo que ele sempre teve e deixar que o aluno possa evoluir e resolver alguns problemas ali daquela época, ali daquela região? Bom, a maioria dos professores não foi preparado para isso, né? Mas eu sempre digo que o professor nato é esse que sempre focou no aluno. Ele já era isso antes de qualquer coisa. Exatamente. Então, quando fala muda o papel do da sala de aula, da educação, muda o papel do professor, o foco é no aluno agora, se o foco não foi no aluno, você nunca foi educador. Perfeito. Mas... Então, muda a forma pela qual essa relação se desenvolve. Porque antes, o professor era obrigado a carregar o conhecimento para poder transferir adequadamente isso para trabalhar o contexto do aluno. Ele tinha que dar os elementos básicos do pensamento na cátedra e ali, depois a partir dali desenvolveria a inteligência. Agora, exato. Ele precisa saber menos e perguntar mais? Ele não precisa saber menos, ele precisa curar
eventualmente, ou direcionar o aluno para aquele conteúdo que faz sentido e esteja disponível em fontes confiáveis, né? Porque, na realidade, hoje, se você olhar a internet, a gente costuma falar, no meu ambiente de trabalho, que a internet é um aterro sanitário. Verdade. De conteúdo, e tem todo o conteúdo comum, né? Mas independente de ser um aterro, não deixa de ser um lugar importante de mineração. Então, nesse lugar que às vezes tem muito lixo, você também tem todas as pérolas, todos os elementos que podem extrair. Então, essa curadoria está na mão do professor, ou da instituição, ou daquele que está disposto a ofertar isso com qualidade e segurança para o aprendiz, né? Primeiro, extraordinário essa visão, essa comparação da internet e de todo o conhecimento como um aterro, né? Porque é exatamente isso, todo dia chega lixo e ele vai ficando cada vez mais sedimentado embaixo, né? Isso. E de repente o chorume lá embaixo, né? E isso aí nós temos que... E muita gente para minerar também, né? Mais gente para minerar e a inteligência artificial também. Como é que o senhor vê essa transição do Brasil para uma educação de primeiro mundo? Como é que o senhor enxerga assim? Existem, na cabeça do senhor, pode estruturar alguns passos, alguma coisa? Olha, esse processo deveria ser um processo estruturado e sistematizado em nível nacional. É uma iniciativa de governo, não é de mercado. Não, obviamente, pode ser de mercado, e se o governo não tomar conta, o mercado vai atropelar, não tenha dúvida nenhuma. Porque hoje em dia você percebe que muitos ambientes profissionais não exigem estudo formal ou reconhecido para a contratação de pessoas. Ele exige competências e habilidades, né? Uhum. Agora, o ideal seria que essa indução fosse feita, pelo menos, com o governo, com a participação do governo e talvez da iniciativa privada junto, não tenha dúvida nenhuma. Mas o problema é que hoje a gente tem um sistema amarrado na educação. Pra você ter uma ideia, uma vez um colega nosso da Associação Brasileira de Educação à Distância fez um levantamento. Na época, a educação nossa era regida por 110 mil leis, das quase 200 mil que o país tem. Que isso. A Alemanha é regida por 70 mil leis, ponto. Então, só para vocês terem uma ideia. Eu pensava que tínhamos mais leis tributárias do que de educação. Nós temos educação regida por 110 mil leis, foi exatamente o número que o professor Formiga chegou à época do levantamento que ele fez, entendeu? Então, a gente tem um sistema rígido que não deixa avançar, né? Infelizmente, os governos petistas optaram por uma reforma no ensino superior primeiro, por motivos que eu não quero discutir. Uhum. E isso é a mesma coisa que você construir a casa pelo telhado sem a base, né? Uhum. E antes de falar na educação básica como um projeto para recuperação, se a gente não quiser perder mais gerações, a gente teria que ter um pacto nacional para garantir a parte de, o pessoal chama dos primeiros 1000 dias, né? De 0 a 3 anos. Onde formam as bases do neurais, cérebro, né? Neurais, garantir proteína para essa criançada. E como a gente sabe que a maioria delas provém de famílias ou de mães que às vezes não tem nem companheiro, tal, etc., ser um processo que permitisse também oportunizar a vida dessas mães, né? Seja na formação familiar, seja na formação para emprego, seja qualquer tipo de processo que permitisse que ela tivesse oportunidade de poder atuar, seja como mãe, seja como profissional, e poder sustentar essas crianças. E aí, por mais liberal que seja o meu pensamento, essa parte é uma parte que cabe ao contexto social, organizado e suportado pela iniciativa privada. E tem que ser iniciativa de governo, porque essas crianças não têm como... E não é iniciativa de governo isolada.
Isso é um trabalho, com certeza, transversal entre vários ministérios. O senhor falou um pacto. Minimamente nessa parte que tange a educação, ou visando a educação, junto com a saúde. Mas aí entram, talvez, nessa transversalidade os outros ministérios que são relacionados à segurança familiar, etc. Né? Bom, chegamos a essa situação, não temos mais como agora querer fazer assim e mudarmos. Então, como é que o senhor vai fazer uma intuição de como seria que os governos de primeiro mundo e essa iniciativa global por um governo único, como é que eles vão enxergar o Brasil nesse caso? Olha, obviamente que eles vão enxergar, talvez não vão enxergar como parte do processo, né? Mas independente disso que você está colocando, ainda falta muito tempo para essa eventual heresia, né? De a gente chegar num processo único, globalizado único. Não, né? Eu acredito que não chega. Espero que não. Não faz sentido algum, e isso simplesmente vai fazer uma dicotomia maior do que já temos em todo o processo que vivemos hoje. Né? Primeiro que estão tirando da equação aí a religião. Né? A cultura, a religião, e assim vai. As crenças. Isso é conversa para outro dia. Aliás, nós vamos ter que ter outros dias aqui, porque há muito o que conversarmos e nós só estamos no início. Isso aqui é uma série, hein? Isso aqui é uma série. Você lembra da série do Joseph Campbell, lá na CBS americana, lá quando ele estava vivo, acho que morreu em 89, 88, e fizeram... Eu queria fazer uma série, porque o senhor seria o antropologista, né? Eu sou engenheiro. O antropologista está certo, é antropólogo. Antropólogo. Né? O antropólogo da educação, né? Pode ser que seria antropologista no função de estar falando antropologia sendo engenheiro. Exato. Não, pois é. A sua formação em engenharia, né? Depois nós vamos querer conversar, porque... Mas isso que você colocou qual é a vantagem que a gente tem? Nós, hoje, nós temos uma população enorme, fala a mesma língua, isso é uma vantagem, por enquanto. Tá certo? Eu tô achando que precisam aprender inglês, né? Não, tudo bem, isso a gente conversa depois. Isso eu acho que nem vai ser necessário, teoricamente, né? Em função da tecnologia, né? Porque você vai falar a língua que for e vai ouvir a língua que quiser. Mas estruturar um processo educacional, se começássemos hoje, eu acho que a gente ganharia 10 anos em relação ao que a Coreia levou para chegar onde chegou, por exemplo, em função da tecnologia que nos integra hoje, né? Você está dizendo que é mais rápido do que a Coreia? Muito mais rápido. Por conta da tecnologia. Exatamente, porque hoje eu posso ligar, por exemplo. Então, eu tenho como levar elementos para preparar melhor os professores em regiões onde eles têm deficiência, né? E vice-versa. E o importante é preparar professor, mudar a carreira do professor, gestor escolar, tá certo? Esse tipo de coisa. Eu vou pedir, daqui a pouco nós vamos ler as perguntas aqui, pessoal da audiência, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Se você gosta do tema, curta, compartilhe, mande para aquele professor, mande para aquela pessoa que ama a educação e quer ver esse país diferente. Nós estamos aqui na Escola do Pensar, onde nós temos um projeto educacional onde o aluno efetivamente produz o conhecimento, e o professor teve a oportunidade de conhecer um pouquinho hoje, e nós queremos sugestões dele depois para como melhorarmos ainda mais esse projeto. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Eu gostaria também de pedir para que vocês possam colocar algumas questões aqui que fossem referentes a esse tema que nós vamos debater aqui durante os próximos minutos, e principalmente relacionados a essa questão de como nós podemos estruturar uma mudança na educação brasileira. Apesar de todos os problemas, temos que manter a visão otimista. Eu vou pedir aqui à produção que nos fale um pouquinho sobre as pessoas que estão nos assistindo ao vivo aqui e estão mandando já perguntas, e podem ser perguntas de grande interesse. Beleza, vamos lá. Tem várias pessoas aqui mandando um abraço, né, para ele. O pessoal mandando aqui, a Verônica Melanes, ela fala assim, boa tarde a todos. O André Guerreiro fala, belíssima mesa, né? O Wagner Kroc fala, um grande abraço ao brilhante professor Strauss. Abraço a todos. O Francisco Oliveira fala, parabéns também para ele. Grande conhecedor do tema. E a Verônica, ela fala o seguinte, professor, como fica o novo ensino médio num país que está voltado a uma reclusão há mais de 2 anos por conta da pandemia? Essa aproximação digital, como é que fica tudo isso? Ela manda também um grande abraço para a senhora.
Abraço a Pergunta todos, obrigado. ótima. A gente avisou em cima da hora e obrigado por estarem prestigiando, né? Uhum. Olha, obviamente, a gente não está vendo um plano geral, e nem teria como ter, né? Mas a gente não está vendo iniciativas de transição, né? Como é que a gente vai recuperar esses 2 anos que foram sofridos, né? E implantar um novo ensino médio ao mesmo tempo, né? Quando houve a aprovação, né, ainda no governo Temer, né? Uhum. Ali naqueles períodos que nós tivemos um fôlego, né? Ali eu chamo de choque de lucidez, que nós começamos a ter ali, né? Não sabíamos, obviamente, da pandemia, né? Então, havia ali uma expectativa de uma transição, mas acho que não mudou muito, na minha opinião. É isso? Não mudou. Agora, o que eu acho que a Verônica colocou mais é em sentido a como é que vai recuperar a pandemia, né? Pandemia é um processo que eu acho que o trabalho tem que ser feito escola a escola, com as diretrizes de cada município, seguindo as diretrizes de cada estado, né? Uhum. E, eventualmente, os elementos que foram propostos lá pelo MEC, né? Mas O senhor participou da discussão da formação da nova BNCC. Em alguma coisa o senhor contribuiu? Não contribuí. Na BNCC eu só acompanhei. Mas, independente disso, discutir o conteúdo, eu acho que antes de discutir o conteúdo, a gente tem que entender o seguinte: nessa relação de recuperação do processo perdido pela pandemia, e aí vai a dica principalmente para os pais, né? Para os pais ou aqueles que bancam o processo educacional dos alunos. Uhum. O que ocorre? A palavra que eu mais ouço é acolhimento. Não tenha dúvida nenhuma, tem que ter acolhimento. Porque você teve choques de todos os tipos. Perdas na família, não conseguir acompanhar, Violência, não conseguir estudar, traumas, violência. Tudo que a gente pode. E certamente isso ficou exponencializado dentro desse contexto. Então, não tenha dúvida, o processo de acolhimento é importante. Não? E a segunda etapa qual que é, então? Como é que a gente faz para recuperar, entre aspas, a perda que teve aí? E aí, a minha visão é muito clara. Eu tenho todos esses atores, do ministro da Educação, dos conselhos, né, estaduais, municipais e do Conselho Nacional de Educação, os secretários, né, estaduais, municipais, os diretores das escolas, os professores, os alunos e os pais, né? Então são todos esses os stakeholders. Sim. Então, onde que é o ponto focal disso? Na minha visão, é o diretor da escola. Ele é que tem o diagnóstico correto do impacto que a pandemia teve para o seu ambiente, para o seu escopo, porque é ali que eu vou resolver. Não adianta você ter uma solução na média, tá certo? Uhum. E esse tem que ser o protagonista do processo para, junto com seus professores, seus coordenadores, poder saber como é que ele vai recuperar quem perdeu, como é que ele vai avançar, ou como é que ele vai manter o ritmo do seu processo. E aí entra a força desse camarada, junto com os pais, para fazer a pressão necessária para conseguir a mudança e os recursos para que isso ocorra, tá certo? Eu não vejo de outra forma, porque se essa mudança não começa na ponta, não vai acontecer. Agora, eu gostaria de fazer aquela nossa conversa, nós estávamos antes de gravarmos aqui, nós estávamos falando sobre a geração alfa, que ela vem atropelando, e ela vem digital, uma mentalidade nativo digital, né, que eles chamam, né? Você acha que isso aí não vai uma hora fazer com que a mudança seja de dentro para fora? Infelizmente, como a gente não planejou ou não tem planejado essa simbiose, e não é só na escola não. Se você for, por exemplo, se usou o termo nativo digital, que é um termo que muitos estão evitando na Europa. Eu tive uma discussão enorme, uns 2, 3 anos atrás, num congresso, onde veio um inglês falar, não, agora é a intensidade de uso digital versus não intensidade.
Isso é se livrar do problema. O senhor falou de cobertura. Não, que tem a ver com cobertura também. Quantos estão realmente vendo a mesma coisa? Não, ok, mas vamos lá. Eu não estou preocupado com o nativo ou o imigrante digital, que eu acho que é o correto. Tá certo? E não intensivo usuário de digital e não intensivo. Porque aí eu estou excluindo o camarada por definição. Tá certo? O que eu busco? E esse é um conceito que a gente gerou lá em 2008. Eu busco hoje criar o que eu chamo de um cidadão digital, que tem uma cidadania para poder estar nesse ambiente e se comportar adequadamente em todos os níveis, seja no nível social, dentro do ambiente digital, e seja em aproveitar tudo que essas ferramentas trazem para o camarada. E isso, por exemplo, essa geração que está vindo aí, que já vem, né, desde os millennials, tal, etc., né? Só que agora com uma evolução muito maior. Não importa. Independente da evolução. Que evolução é essa? Não sei se foi uma evolução ou involução. Não é evolução. Ele está tendo acesso a uma tecnologia. Agora, quanto disso ele está aproveitando para se desenvolver? Essa é a questão. Porque aí o que acontece? Daqui a um tempo, eu vou ter uma geração perdida que vai fazer check-ins e kkk nos TikToks de todo mundo. Então, os TikToks tem que existir a parte, com certeza, da diversão, mas os TikToks têm que evoluir para elementos que vão fazer com que ele ganhe produtividade na sua vida. Então, esse é um outro papel enorme, não só do Estado, como da educação. É como que eu transformo a sociedade em uma sociedade para sobreviver no século XXI. Então, o que acontece? Nas empresas, por exemplo, isso é mais fácil, na minha opinião. Nas empresas tradicionais. Sim, nas tradicionais. Deixa eu só terminar o raciocínio do cidadão digital. O que acontece? Na empresa tradicional, entra um garoto novo, para reter esse garoto é muito difícil, né? Porque ele já entra querendo ser CEO. Porque ele já sabe tudo. Ele olhou no YouTube e tal, sabe nada. Ele tem informação. O que falta para ele? Falta experiência, falta conhecimento e falta sabedoria. Onde está isso? Está no camarada que é jogado de lado porque não sabe mexer no mundo digital. Então, criar uma simbiose no ambiente empresarial é um pouco mais simples. Porque se eu criar projetos que tragam, por exemplo, as duas gerações em conjunto, a falta de mundo digital que o imigrante tem, esse supre, e esse traz a sabedoria e o conhecimento para trazê-lo para mais próximo de um contexto onde ele vai ter uma usabilidade muito maior dos recursos tecnológicos que ele tem. Porque se isso não acontecer, o que vai acontecer? Vai ser reinventado tudo, porque essa geração que atropela porque tem acesso, vai ter que errar e não acumular em função dos erros que já existem. Tá? E por outro lado, a escola deveria se preocupar em trazer esse processo como se fosse um processo de educação moral, cívica e tecnológica ao mesmo tempo para o seu aluno. Ou seja, estamos na contramão aí do movimento que vem se impondo, né, entre as nações. E daqui a pouco, o Millennium, que fez aquela bela empresa lá atrás, vai ter esse problema com o Alpha. Porque ele vai ser o velho. Mas isso tem uma visão bem otimista que eles vão trocar. Agora você falou que eles vão trocar informações. Não é otimista, eu acho que esse é o único processo. Aliás, eu descobri, depois de ter estudado isso e ter utilizado isso em todo o projeto pedagógico dos cursos que a gente ofertava para o aluno aprender a ser um usuário da tecnologia e se comportar adequadamente no ambiente, né? A Coreia tem um plano nacional de transformar os cidadãos todos aptos a viverem na economia do conhecimento até o ano 2025. É um processo de 10, 15 anos que vem acontecendo. 2025, agora. Termina agora. Quem é economicamente ativo, apto para estar nessa economia do conhecimento. Né? Ô, professor, é muita coisa, muitas janelas aí que foram abertas agora e a gente até fica confuso para onde que vamos retornar. Eu quero voltar para a pergunta da Verônica, né? A questão da BNCC nova em relação... o que ela falou
Ela não falou só isso, ela falou do gap desses 2 anos, onde houve uma paralisia. Mais anteriormente, o senhor tinha falado sobre a necessidade de estabelecer nos primeiros 1000 dias os caminhos neurais básicos do pensamento. Nós temos também o problema da falta de vocabulário, que isso aí já no processo de alfabetização houve esse déficit. Eu pergunto, há como consertar do que ela falou ali, há conserto para esse problema que houve? Conserto vai haver, o problema é o tempo. Quanto nós vamos perder. Por isso que eu digo que tem que focar isso em cada escola e na iniciativa de cada diretor para correr atrás, né? Se eu fosse o ministro da Educação, e como eu acho que pessoas como o senhor deveriam ter essa oportunidade, o senhor faria hoje, eu só estou viajando aqui, mas faria um retrocesso um pouquinho para poder dizer, segura a BNCC um pouco, para que nós façamos não exijamos uma revolução imediata, uma transição amalucada, e vamos repensar algumas coisas. O senhor faria isso? Isso já está acontecendo. Ou você conhece alguém que está implantando a BNCC? Nós, da Escola do Pensar. Vocês estão fazendo. Mas vai acontecer naturalmente esse retardamento na maioria dos ambientes, com certeza. Mas não deveriam sincronizar porque o professor não foi preparado. Então, exatamente. Então, tudo isso, por exemplo, você se antecipou, outro se antecipou, mas na maioria não houve essa antecipação. Então, isso vai acontecer, vamos ter um novo ponto de checkpoint lá na frente, e aí vai se ajustar de alguma forma. O problema é que a palavra planejamento não existe nesse país, né? Está começando, a gente vê algumas iniciativas mais recentes onde a gente tem planejamento, né? Agora você tocou num ponto interessante, que é a alfabetização, né? Sim. Um dos programas que talvez esteja dando super certo no MEC é o programa de alfabetização fonético. O fonético, exatamente, que foi implementado agora, amplamente treinando professores, etc. Então, obviamente, existem iniciativas no Ministério da Educação que são boas, mas a gente não pode conviver num país que precisa de uma estruturação de um plano nacional com visão, né, renovação do próprio Plano Nacional de Educação, que acabou em 2020 com menos de 40% de implementação do plano, né? Teríamos que rever isso, obviamente, né? Então, iniciativas isoladas temos, mas não temos nada estruturado e sistematizado. 99% não estava preparado e não ainda conseguiu fazer esse encaixe, né? Deixa eu só continuar com as perguntas, porque eu vejo aqui chegaram mais perguntas. Professor Stavros, você que está gostando do assunto, curta, compartilhe também com outros professores, com pessoas que possam mudar a educação no Brasil. E desculpe que eu ter falado, né? Parece um pouco arrogante, né? De falar, mas é porque esse é um pensamento do meu pai muito antigo, e nós estamos tentando mudar a educação já com iniciativas e com algum sucesso já há alguns anos. E aconteceu que na pandemia, depois de 30 dias que fechou tudo, nós estávamos oferecendo o ensino completamente, infelizmente naquela hora, isolado, mas os professores começaram a dar aula na sala, na casa do aluno, com uma rapidez muito grande. E o aluno, nós fizemos naquela época nós fizemos um protocolo, né? Ele entrava às 7, mesmo horário, passava a mesma transição de aulas, tinha que ter o mesmo tempo, e ele estava sempre uniformizado e com a câmera aberta. Então acho que nós fomos assim. Vocês, obviamente, vocês são exceção. Exceção. Aliás, não só exceção nisso, como até numa infraestrutura de estúdios que eu acompanhei aqui, numa escola de ensino médio, né? Que certamente muitas estruturas de ensino superior não têm a estrutura que vocês têm aqui. Ensino fundamental e médio. Fundamental e médio. Lá nós estamos percebendo que está mais fácil trabalhar com os mais novinhos. Eu estou falando isso a partir do 3º, 4º ano, que eles já pensam na solução imediata do problema, do que com até os nossos terceiro-anistas, como nós temos aqui. Quem está operando os equipamentos, professor, são alunos, né? Então é por isso que a qualidade está boa. Exatamente, porque são Agora, uma coisa interessante, né? Aqui o meu colega Napóleo Francisco, ele fala do projeto de deseducação, e para ele, a única opinião dele é que a única saída que temos é Guarulhos ou Galeão, né? Eu vou até pedir para o Cleiton, quando ele for ler essa pergunta exatamente como foi colocada, porque não foi nós que escrevemos, é alguma opinião lá. E ele fala um termo partidário aí, né? Exatamente. Como é que foi isso aí, Cleiton? Bom, primeiro, o Francisco Silva está dando um grande abraço para você.
Agora ele fala o seguinte: Stravos, você sabe... Espera só um pouquinho. Eu queria agradecer de novo a audiência que está segurando aqui e eles que estão fazendo as perguntas ao vivo. Agradecer demais a esse pessoal que está contribuindo aqui com o nosso debate. Pode falar, Cleiton. Beleza. Ele fala o seguinte: Stravos, você sabe que eu sou... Ele falando, né? Que eu sou um arauto do apocalipse brasileiro. E mais ainda, a respeito, né, da educação, dos educadores, né? O processo iniciado há muito, muito tempo. Mais aprofundado nos convênios irresponsáveis de um certo partido que ele coloca aqui como... Né? Já que falou, tudo bem. Mas beleza, ele coloca o seguinte: na minha opinião, ou seja, na opinião do Francisco Silva, a coisa aqui não tem mais jeito e que as únicas saídas são Guarulhos ou Galeão. Qual é a sua opinião a respeito disso tudo? Bom, Francisco, o seguinte, Chico, né? Se a gente pensar nos próximos 5 anos, 6 anos, concordo contigo. Agora, se a gente pensar nos próximos 20 anos, eu acho que a gente vai conseguir reverter. Porque se você analisar também, quais são os países que a gente tem opção para ir? Porque o problema, a pandemia trouxe problema para todo mundo e a gente tem problemas geopolíticos hoje que favorecem ficar no Brasil, tá certo? Sim. E arregaçar as mangas. O que me dá uma luz, Francisco, é o seguinte: quer queira, quer não, todo mundo hoje fala muito menos de futebol e mais de política. Sabe a escalação do STF. Exatamente. A gente sabe que as pessoas podem não ter formação, mas entendem que existe abuso do poder, que o Congresso está roubando, que não sei, que isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu boto muita fé que se a gente, obviamente, sem mencionar nomes, tem muita gente que está escalando isso, né? E que são pessoas que não estão preocupadas com o Brasil, né? Mas a gente tem muita gente preocupada com o país. E eu acho que se a gente começar uma renovação, principalmente do Congresso, mas tem que ser massiva. Porque se for trocar um, trocar dois, contamina-se. O neófito se contamina rapidamente, né? Mas isso vai acontecer, espero, e aí é a saída que eu enxergo, Francisco, né? Antes de ir para o aeroporto. Aí, se não tivermos algo, e olha, já planejei isso, já visualizei isso, o retorno para nós inicia nos primeiros 4 anos, se a gente fizer um plano bem estruturado. E ele se consolida no máximo em 8. Eu só queria voltar um pontinho, assim, só para observação em cima do desespero do Francisco. Posso dizer desespero, né? Porque é realmente o que nós estamos vivendo. É o seguinte: eu morei muitos anos fora. Eu posso dizer que nós não temos uma situação muito diferente, assim, pelo menos onde eu morei, onde eu visitei. Devido todo esse esforço para uma espécie de uma homogeneização de pensamento, que nós sabemos de onde vem isso e para onde se direciona isso. Nelson Rodrigues, ele diz assim: há uma imbecilidade volatizada, né? A gente sem respira, dúvida. Né? Mas isso, por exemplo, até pelo fato macroeconômico, se a gente analisar os riscos macroeconômicos do Brasil, são mínimos em termos de estrutura de país. O problema é que a gente não está gerindo adequadamente. Porque a gente tem tudo. Temos água, temos recursos minerais. Temos boas mentes. Naturais. Temos boas mentes, obviamente. Temos... Todo o processo natural nosso é fantástico, né? O que falta é organizar a bagaça, né? Pois falta... Agora, falta uma mudança. Houve falta de leitura da nossa parte, educadores. O senhor considera isso? Não estou falando da elite, não estou falando do seu ambiente acadêmico, estou falando de uma maneira geral. Nós não incentivamos isso. Olha, é muito difícil analisar, é muito simplista a análise dessa maneira. Mas o que eu enxergo, independente do educador, vamos pensar no professor de hoje, né? A carreira do professor é uma carreira que não atrai as melhores mentes para serem professores. Atrai, obviamente, tem gente que... Atrai os idealistas, que são excelentes idealistas, professores. que são exceção, tá certo? E é uma carreira que deveria ser melhor remunerada, porque mesmo aquele que vai ser professor com alguma vocação, ele para sobreviver hoje, ele sofre. Ele não tem um papel de professor fixo, por exemplo, num colégio, onde ele pode conhecer todos os seus alunos e tal. Ele tem que fazer jornadas, né? Não pode lecionar na mesma escola, no mesmo dia. Então,
Então, o que acontece? Você tem problemas estruturais aí, né? Que, obviamente, por que países como a Alemanha são o que são? Quem ganha o melhor salário na Alemanha? Os professores. Mas passaram por uma guerra, tiveram que construir professor, do zero. Tá certo? Eu lembro bem, teve uma época que houve reivindicação das outras profissões, né? Os arquitetos, engenheiros, médicos e tal, chegaram para Angela Merkel e queriam equiparação salarial com os professores. E ela disse que ela não podia fazer isso porque eles é que ensinam tudo que vocês sabem. Boa então, saída, então, aí que tá. Onde que tá aqui? Olha que interessante. Se você pegar os países da OCDE e comparar a porcentagem de PIB investido na educação, o Brasil fica em segundo ou terceiro. E o salário do professor é penúltimo. O que é isso? Então o que acontece? Tem algo errado aí, tá certo? E onde que está isso errado? Certamente não passa pelo Ministério da Educação só. Passa na estrutura de governo que a gente tem e como os recursos são utilizados, né? E também nos interesses de certa classe, de manter todo mundo, né? Então, e existe o projeto da não educação que é. Então, se isso não acontecer, aí obviamente, Chico, vai acontecer esse apocalipse todo que você está colocando aí. No próximo nosso encontro, nós vamos falar um pouco sobre esse tema da não educação. Aí nós vamos ter que entrar em alguns temas que ardem um pouco, que são doloridos, que passam por toda a sua vivência e toda a sua militância, mas no sentido... Eu sou ativista educacional. Ativista, né? Não militante, um ativista educacional. E nós vamos ter que falar coisas aí que pode ser que alguém pegue e mude de canal. Tudo bem, não tem problema não, mas a gente precisa falar. Né? Não tenho problema nenhum. Minhas convicções as tenho, acredito, e sempre que apliquei essas crenças, mesmo em ambiente diverso. Diverso mesmo, né? Onde meus comandados não tinham as mesmas ideias, mas a gente tinha uma ideia em comum, que é a educação. Você conseguia debater com... Não só conseguia debater, como a gente colocava de lado esse processo, porque a educação é um processo de pluralidade. Né? E indifere divisão ideológica. Obviamente, se você utilizar isso para educação, aí você está cometendo algo que não deveria. Né? Dos dois lados. Dos dois lados, óbvio. Então, esse é o nosso problema. Então, pegar um exemplo simples. Quando fala-se, o ensino de religião passa a ser obrigatório nas escolas. Ótimo. Já parte do pressuposto que esse ensino já está enviesado. Você falou em religião. Agora, né? Exato. Agora, se você falasse dentro de um contexto de formação do indivíduo, vamos discutir as crenças e o processo de fé. Você percebe que você perpassa num estado laico que somos, pela possibilidade de, através da fé, falar sobre todos os ritos, todos os elementos que perpassam todas as possíveis religiões, e cada um, dentro da sua curiosidade, pode construir algo super rico. E que cria civilização. Exatamente. Né? Sem os rituais... Então você percebe que esse tipo de processo já traz o quê? O que eu enxergo quando se fala religião? Eu enxergo aquela assembleia geral de cada um gritando... vai falar da grega ortodoxa, vai falar da católica, não. Não. Por isso que eu vou mais no O Poder do Mito e toda a série do Joseph Campbell, que fala sobre os rituais e a importância deles na formação e desenvolvimento das civilizações. E ele enumera que quando todas as que perderam os rituais desapareceram. E a gente não pode esquecer, na minha opinião, algo muito importante. São 3 elementos básicos que constroem uma nação. A cultura, né? Sim. O conhecimento e o esporte. Pode ter certeza. Na educação, não tenha dúvida que esses são elementos fundamentais. O conhecimento te traz a ciência, né? E a ciência muda a característica do ser humano, né? Garante elementos de progresso. De sobrevivência. A cultura e o esporte têm impacto na alma. Tá certo? E é aí que você transforma as pessoas para que você possa constituir a riqueza de cada nação, o valor dos aspectos
de todos os elementos que cercam o ser humano, tá certo? Nós podemos conversar e também agendarmos que na próxima nosso encontro, que vai ser em breve, nós podemos falar um pouquinho da importância do esporte na formação desses grandes países que foram, né? E ali, para provar exatamente esse ponto ali. O senhor falou que tem amigos aqui na área do esporte também? É que alguns dos colegas que entraram, a gente jogou rugby junto na faculdade. Puxa, a turma do rugby. Professor, por enquanto, o senhor não está dispensado, o senhor está de pausa, né, para poder fazer a sua reunião que o senhor tem daqui a pouco, mas eu gostaria de dizer, nós aqui da Escola do Pensar estamos de portas abertas, como eu já lhe disse. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço aos amigos que participaram ao vivo. Sim, espetacular. Sempre é um prazer falar sobre educação. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora e até o próximo encontro.